Deixa eu te dizer quais são os 5 maiores erros que você pode estar cometendo ao evangelizar. Primeiro, é de usar imposição ao invés de persuasão. É querer que as pessoas venham à fé através de força impositiva, através de tentar convencê-las da marra, através de ameaças ou de joguinhos psicológicos para fazer alguém querer aceitar Jesus de alguma forma. Até mesmo usar alguma postura dominadora ou até mesmo julgadora de condenação sobre pessoas que deveriam estar ouvindo a mensagem do evangelho. O nosso trabalho como evangelistas é persuasivo, é de apresentar ideias, de apresentar realidades acerca da obra de Jesus e esperar que as pessoas respondam a isso, tirando dúvidas, apresentando o conhecimento de Deus e não tentando apresentar um caminho de imposição. Não é mandando, não é dando palavras de ordem, não é nos colocando acima das pessoas a quem pregamos. Paulo diz que sua função é destruir argumentos e fortalezas intelectuais, justamente porque a nossa batalha não é nem contra carne nem contra sangue, não é contra as pessoas. Nossa batalha é contra o mundo espiritual. Nós trabalhamos no poder do evangelho para trazer pessoas em submissão ao evangelho. Nós não precisamos ser grossos, nós não precisamos ser turrões, nós não precisamos ficar repreendendo pessoas por absolutamente cada pequeno detalhe. Nós estamos aqui para convencê-las, para apresentar razoabilidade, para mostrar a grandeza da realidade daquilo que Jesus fez. Em segundo lugar, confundir relativismo com humildade. Como pregadores, nós somos humildes. Como pregadores, nós somos pessoas que se veem em uma situação de valor idêntica à daquele que não é salvo ainda. Somos todos criados por Deus, todos caímos no pecado. A pregação do evangelho, diziam os puritanos, é nada mais que um mendigo apontando a outro mendigo onde encontrar o pão. Não é porque encontramos a obra graciosa de Jesus que nós somos melhores do que aqueles que estão à nossa volta. Até porque a salvação foi recebida. Deus nos deu a salvação. Se nos foi dado, como podemos nos orgulhar? É isso que Paulo pergunta aos coríntios. Como é que vocês podem estar orgulhosos se tudo que vocês têm foi recebido? Uma vez que recebemos a salvação, nós não merecemos, não conquistamos, não compramos, não fizemos por onde, mas recebemos a salvação. Não temos como nos sentirmos superiores àqueles que ainda não receberam dessa graça. Agora, sermos humildes não significa sermos relativistas. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, você tem as suas ideias, eu tenho as minhas ideias. Todos podemos estar certos ou não, o que funciona pra você, talvez só não funcione pra mim e tudo mais. Ora, existem verdades absolutas, existe o certo e existe o errado. Claro que existem muitos assuntos por aí em que as pessoas têm certo grau de razoabilidade e de verdade diferentes acerca do mesmo fato. Mas existe uma realidade concreta, existe uma realidade que Deus criou. Paulo pregava ciente de que ele estava certo. Paulo poderia dizer, assim diz o Senhor, porque ele estava convicto da verdade do evangelho. A humildade deve fazer com que nós desconfiemos de nós mesmos, e não que nós desconfiemos da verdade ou da existência de uma verdade absoluta. Infelizmente vivemos num mundo em que os homens te aplaudem se você disser estar procurando a verdade, mas buscam o seu apedrejamento público se você alegar tê-la encontrado. Nós encontramos a verdade e apresentamos a verdade do evangelho às pessoas. Em terceiro lugar, e esse é muito importante, falar de cristianismo sem falar de Cristo. Geralmente, nós erramos no evangelismo ao apresentar coisas acerca da fé sem apresentar a obra do evangelho que foi completa em Cristo Jesus. Então a gente faz certa apologética, a gente justifica certas doutrinas cristãs, a gente tira dúvidas teológicas, mas a gente não diz o que foi que Jesus fez na cruz e como é que isso muda a nossa vida. Os homens são salvos pela mensagem do evangelho, a ideia de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia para levar os nossos pecados e abrir um caminho de paz com Deus. Qual é o problema? O problema é que às vezes a gente passa tempo demais falando sobre temas teológicos variados, apresentando amálgamas políticas entre o cristianismo e a cultura secular. Estamos falando demais sobre coisas cristãs. Estamos apresentando a cristandade, mas não estamos apresentando o evangelho poderoso de Cristo Jesus. Os homens são salvos pela mensagem da criação, da queda, da redenção e da consumação. Se não apresentarmos o cerne do evangelho e ficarmos patinando em volta de temas cristãs, nós não evangelizamos ninguém. Nós não compartilhamos aquela mensagem que salva. Nós simplesmente instruímos a pessoa acerca de um comportamento moral, acerca de um engajamento cultural, mas não lidamos com o coração pecador que precisa ser salvo em Deus. Quarto erro, e esse é muito comum, é cairmos no evangeliquez ou no teologiquez. Muitas vezes pressupomos que o homem que não vai na igreja conhece muito da nossa linguagem teológica. A gente fala de ter fé e a gente acha que o cara sabe o que é ter fé. A gente fala de arrependimento e a gente acha que a pessoa entende o que é arrependimento, sobre vida de igreja, sobre conversão, sobre santificação. E muitas vezes há um abismo de linguagem.
Nós falamos uma coisa e a pessoa que nos ouve entende outra, porque ela tem outro background que coloca sobre aquelas palavras outro significado. Se nós queremos evangelizar direito, nós precisamos explicar com clareza cada um dos conceitos que nós usamos na igreja. Arrependimento, o que é isso? É só se sentir mal com aquilo que você fez? Fé, o que é isso? É um pensamento positivo de que tudo vai dar certo? Santificação, o que é isso? É só parar de tomar cachaça e ver pornografia? Nós precisamos explicar cada um dos conceitos. O que é arrependimento, é uma mudança de mente, é perceber a vida inteira de uma forma completamente oposta àquilo que você viu até aqui, conseguir olhar para tudo que você viveu agora de acordo com aquilo que Deus vê com relação a isso tudo. Fé é uma confiança na obra de Cristo, de que Ele foi suficiente para limpar aquilo do qual você está se arrependendo, e então explicar todo esse processo. Às vezes a gente pressupõe as coisas, a gente presume as coisas, a gente chega a presumir o próprio evangelho. A gente diz, olha, você tem que crer no evangelho de Cristo. Mas o que é isso? O que é o evangelho de Cristo? Você tem que explicar claramente cada uma dessas coisas se você quer ter um evangelismo realmente eficaz. E em quinto lugar, esse é um erro extremamente comum: convidar as pessoas à igreja ao invés de convidá-las à fé e ao arrependimento. É claro que os convertidos são congregados na igreja, mas eles são convertidos não por congregarem na igreja, mas são convertidos por virem à fé e ao arrependimento. Ao fim do evangelismo ou durante o evangelismo, você convida as pessoas a quê? Você convida elas para vir à frente e levantar a mão depois do culto? Porque vir à frente na igreja não salva ninguém, levantar a mão no fim do culto não salva ninguém. O que salva as pessoas é elas virem ao arrependimento e à fé. Você tem convidado as pessoas a isso? Quando você termina o evangelismo, você diz, ei, vamos para a igreja domingo? Ou você diz, cara, vem para Jesus, vem à fé, arrepende do teu pecado, muda a compreensão que você tem de tudo que você viveu até aqui, percebe que você tem vivido uma vida longe de Deus e crê que Jesus Cristo na cruz fez tudo o que era necessário para que você encontre paz com Deus e para que todo o contrato de dívida seja apagado para que você viva com Ele. Você quer aprender mais coisas sobre como evangelizar bem? Estão abertas as inscrições do Academia de Missionários, um curso totalmente online, com vários professores missionários, os meus mestres dando aula, inclusive eu, sobre como fazer obra missionária de uma forma relevante, eficaz e inteligente. São 11 módulos de teologia das missões, antropologia aplicada à obra missionária, psicologia aplicada a ambientes urbanos, plantação de igrejas e grandes cidades, evangelismo pessoal, análise da grande comissão, teologia bíblica de missões, drogas e dependência química, cosmovisão cristã aplicada ao evangelismo e muito mais lá na Academia de Missionários. O link vai estar aí na descrição e as inscrições só vão até terça-feira, dia 10, e não há promessas de novas turmas. Vem com a gente pra academia e vamos mudar esse Brasil com um evangelismo mais relevante, eficaz e inteligente.